5 anos de espera e uma manobra jurídica revoltante. Assassinaram o Henri pela segunda vez hoje aqui. No julgamento do menino Henri Borel, advogados de um dos réus abandonam o tribunal. A defesa de Jairinho fez de tudo para evitar que o cliente enfrentasse o júri popular. Tentou transferir o julgamento para fora do Rio, alegou a falta de acesso a todas as provas, mas a juíza Elizabeth Machado Louro não acatou os pedidos. Com a negativa, os 5 defensores dele abandonaram o plenário, o que inviabilizou a continuidade do julgamento, uma vez que nenhum réu pode ficar sem defesa. Restou à juíza dispensar os jurados e encerrar a sessão. Isso fez Monique Medeiros deixar o tribunal em liberdade. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e a mãe do garoto respondem por homicídio triplamente qualificado. Conheça a investigação que revelou uma história brutal e levou padrasto e mãe ao banco dos réus. As versões, as contradições, as acusações de lado a lado e todas as consequências das manobras jurídicas que buscam a impunidade. Eu sou Adriana Oliveira, bem-vindos ao Narrativa. 23 de março de 2026, na frente do Tribunal de Justiça do Rio, manifestantes pediam justiça pelo menino Henri. Do lado de dentro, todos esperavam o início da sessão, enquanto os advogados de Jairinho queriam o adiamento do julgamento e fariam de tudo para conseguir. Os advogados de Monique defendiam o contrário. No tribunal, ela usava uma blusa com foto do filho. Mas mesmo depois de tanto tempo, o julgamento não aconteceria. Não desta vez. Alegando falta de acesso ao conteúdo bruto de um notebook de Leniel Borel, o pai do menino, os advogados pediram o adiamento. A juíza argumentou que o conteúdo digital pertinente ao caso consta no processo. Como tiveram o pleito negado, mesmo com toda a justificativa legal, decidiram, de forma inesperada, abandonar o julgamento. Eu pergunto só por desencargo. Todos os advogados aderem ao abandono de plenário? Todos? Okay. Inviabilizando a continuidade dele. Manifestar minha profunda tristeza aqui, não só com as pessoas que se envolveram nesse ato, que foram muitas, foram dezenas de pessoas, como também deixar de público, já que esse é um julgamento que é notório, que isso não é uma praxe, as pessoas levam a sério o sistema jurídico. Conforme eu falei, se a banca de defesa de Jairo não gosta de alguma decisão, eles podem tomar os remédios necessários que o sistema prevê e resolvem de maneira ilegal abandonar o plenário. Como consequência, Monique Medeiros ganhou a liberdade. E seja cumprida a determinação que o legislador estabeleceu na Constituição, devendo o Poder Judiciário relaxar a prisão de Monique Medeiros. Não que a juíza quisesse soltar Monique, mas como o adiamento do julgamento não dependeu dela e de seus advogados, a justiça considera legal que a ré espere um novo julgamento em liberdade, marcado para o mês de maio. O Ministério Público vai recorrer da decisão e pedir que a ré volte a ser presa. A bancada de defesa de Jairinho é composta por mais de 20 advogados. 5 deles estavam presentes e foram responsáveis pela debandada. Segundo o pai de Henri Borel, eles fariam de tudo para não ver a justiça sendo feita nesse momento. Uma estratégia de uma defesa que eu venho avisando há bastante tempo, que vinham tentando protelar esse júri, protelar julgamentos. E para entender esse caso, precisamos voltar naquela noite. 7 de março de 2021. O menino Henri Borel, de 4 anos, está no colo da mãe, quando entra pela última vez no condomínio em que eles moravam com o padrasto. O pai do menino havia acabado de levá-lo para a casa da mãe, depois de ter passado o dia com ele. Foram momentos divertidos entre pai e filho, os últimos que eles passariam juntos. Tudo que o Henrique quis fazer naquele final de semana, nós fizemos. Só que para mim estava sempre muito
ele não querendo mais voltar para casa da mãe. A história ganhou contornos dramáticos quando o laudo de necropsia do IML identificou 23 lesões espalhadas pelo corpo do menino. O atestado de óbito apresentou hemorragia interna e laceração hepática, provocadas por ação contundente, o que não explicava, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, uma simples queda da cama. A investigação policial revelaria um histórico de violência na rotina do menino, que seriam praticadas pelo padrasto, o doutor Jairinho. E o que é pior, segundo a investigação, a mãe, Monique Medeiros, tinha conhecimento dos atos praticados contra o filho, mas teria sido negligente. O alerta foi dado pela babá do menino cerca de um mês antes da morte de Henri. Em uma das vezes, 23 dias antes do crime, a mãe foi avisada pela babá de que Jairinho o havia agredido. Monique estava em um salão de beleza durante a troca de mensagens e só chegou em casa quase 3 horas depois do chamado da babá. Desde a prisão de Monique e Jairo e o indiciamento dos dois, a babá se tornou peça-chave no caso. Mas às vésperas do julgamento, ela simplesmente desapareceu. Tainá de Oliveira Ferreira, convocada como testemunha de Monique, não foi encontrada pela justiça. O pai do menino, Leniel Borel, classificou o sumiço como extremamente grave. Tainá mudou 3 vezes de versão sobre o caso. No primeiro depoimento, ela afirmou que nunca tinha visto nada de anormal na relação do casal com a criança, levando a promotoria a acreditar que ela mentiu. Estaria sendo coagida? Um mês depois, ela afirmou à polícia que Monique sabia que o filho era agredido pelo padrasto Jairinho e que a mãe de Henri pediu para que ela mentisse à polícia. Fato que a defesa de Monique negou. Na audiência de instrução do caso, a babá mudou a versão mais uma vez. Disse que não sabia das agressões de Jairinho e que se sentia manipulada por Monique. Quando prestou esse último depoimento, Tainá pediu para a juíza que Monique fosse retirada da sala. A defesa de Monique contestou a versão da babá. Interessante notar que havia uma ligação muito próxima entre Tainá e a família de Jairinho. Parentes da babá trabalhavam com o pai dele, o Coronel Jairo. Ele teve 5 mandatos de deputado estadual no Rio e sempre foi considerado um homem poderoso. Jairo Souza Santos Júnior era vereador do Rio de Janeiro por 4 mandatos, seguindo os passos do pai na política. Embora médico, nunca exerceu a profissão. Jairinho foi preso em abril de 2021, um mês depois da morte do menino. Ele perdeu o mandato de vereador e o registro médico logo após a prisão. Ao longo da investigação, ex-companheiras de Jairinho foram à polícia denunciar agressões contra elas e seus filhos. Ele também responde criminalmente por tortura contra 2 crianças, que na época tinham respectivamente 3 e 4 anos. Durante todo o período das investigações, o casal se manteve unido. Monique defendia que Jairinho não havia feito mal ao filho dela. Só depois de um tempo presa foi que ela se voltou contra o ex-companheiro. A estratégia da defesa dela foi passar a acusar o padrasto do menino e apresentar Monique também como vítima da manipulação do então político. A todo momento eu achava que eu ia voltar com meu filho nos braços. A todo momento eu achava que ele estava desmaiado, que tinha acontecido alguma coisa muito leve, muito boba, muito fútil. Ela chegou a obter o direito de responder em liberdade em 2022, mas voltou à prisão em julho de 2023 por determinação do STF. O Ministério Público sempre defendeu que ela era tão culpada quanto o ex-companheiro por ter se omitido a proteger o filho. A Monique, ela sabe que essa criança está sendo agredida e ela se omite de cuidados básicos. Henri era descrito como uma criança comunicativa, brincalhona e bastante madura para a idade dele. Gostava de desenhos, jogos infantis e de colecionar bonecos de super-heróis. Inclusive, gostava de se fantasiar de alguns deles, como o Hulk e o Homem-Aranha.
Para a defesa de Jairinho, a denúncia foi uma conspiração contra o cliente e que ele também não teve nada a ver com a morte de Henri. No caso de Monique, a promotoria aponta que o motivo para fechar os olhos aos riscos que o filho corria foi vantagem financeira oferecida por Jairinho. Ele conseguiu um cargo para ela no Tribunal de Contas do município. Ela largou a função de diretora de uma escola com um salário de mais ou menos 4 a 5 mil reais e passou a ganhar quase 15 mil. O caso Henri Borel virou símbolo de combate à violência infantil no Brasil. Leniel Borel, o pai, transformou o luto em luta. Foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro e criou o Instituto Henri Borel para atendimento e apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência. Em 2022, foi sancionada a Lei Henri Borel, que tornou o homicídio contra menores de 14 anos um crime hediondo, aumentando as penas e estabelecendo medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Jairinho segue preso. Ele comemorou a decisão de não ser julgado. Monique saiu da prisão no mesmo dia, à noite. Ela levava nas mãos uma cesta com o gato que ela adotou na cadeia. Algumas perguntas ecoam agora. Essa situação abre precedentes para que outros advogados abandonem julgamentos e adiem a justiça? Impeçam ela? E o mais importante, a morte de Henri Borel ficará impune? Os advogados de Jairinho foram multados e serão obrigados a pagar os custos relacionados ao cancelamento do julgamento. Mas e daí? Você não acha que eles já haviam calculado isso antes? O que você pensa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ela é muito importante para o canal. Eu sou Adriana Oliveira e esse foi mais um episódio do canal Narrativa. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.